Graça e paz. A paz do Senhor Jesus. Tem gente nova por aqui. Bastante gente. Tem pessoas que nós estamos nos vendo pela primeira vez. Eu sou o pastor Paulo, o mais jovem pastor da equipe. Irmãos, eu queria que vocês tivessem paciência comigo, porque eu vou fazer a leitura de um texto de alguns versículos. Se você trouxe a sua Bíblia, vai abrindo aí no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja apostólica teve um grande perseguidor, um homem que se levantou contra a igreja naqueles dias, chamava-se Saulo. Perseguiu bastante a igreja. Ele achava que os discípulos, os cristãos, os do caminho, como eram conhecidos, estavam loucos porque diziam que um tal Jesus defunto estava vivo. E ele não aceitava isso e perseguia, e estava movendo grande perseguição, até que um dia, na estrada de Damasco, ele se deparou com o próprio Senhor, que perguntou a ele: por que me persegues? E aí houve um encontro de Paulo, que se tornou Paulo de Tarso. Houve uma transformação na sua vida, porque Jesus, quando entra na vida de alguém, ele transforma. Ninguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus continua com a vida da mesma forma como era antigamente. E Paulo se tornou um grande implantador de igrejas, um grande missionário, um grande evangelista. E eu queria ler alguns versículos com você, espero que você tenha paciência, sobre um momento muito especial na vida do apóstolo Paulo, onde nós teremos algumas ilustrações, alguns conselhos, algumas orientações para te dar a partir desse texto que nós vamos ler. Eu queria ler 2 versículos do capítulo 14 de Atos. Os últimos 2 versículos do capítulo, 15. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículos 40 e 41. Que diz assim, aliás, o título diz: Paulo empreende uma segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. Versículo 40 e 41 do capítulo 15. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nós vamos pular alguns versículos e vamos agora partir do capítulo 16, versículo 5 em diante. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade.
E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos pudesse haver um lugar para oração, e assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta para o que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E havendo os seus senhores, a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que a nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, o carcereiro saltou dentro de todo trêmulo e se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os para sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Amém? Amém? Você já conhecia essa passagem? Amém. Tem uns recados importantes para nós. Tem algumas coisas para a gente meditar. Em primeiro lugar, os dois versículos primeiros que eu li, do capítulo 15. E Paulo, pois, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, em orações, naturalmente, a Deus. Uma coisa muito importante para o homem de Deus, a mulher de Deus, é escolher o seu companheiro para trabalhar junto. Se escolher o companheiro errado é complicado. Lá adiante a gente vai verificar que errou.
e pode ficar frustrado. Por isso que na obra de Deus, toda escolha tem que ser dirigida pelo Espírito de Deus. Aí não tem como falhar. E Paulo escolheu Silas não porque era seu amigo, porque era bonzinho, porque era simpático. Não, ele escolheu Silas porque ele foi direcionado por Deus para fazer isso. Havia uma obra a ser feita e era Silas, o grande companheiro, que precisava estar junto naquela ocasião. Depois nós vamos acompanhar aqui, vamos ver que eles primeiro fizeram uma agenda, um planejamento para ir para a Ásia, mas foram impedidos por Deus, não foi permitido. Pensaram em fazer uma outra agenda, deixa eu ver, eles iam para a Ásia, de sorte que as igrejas eram confirmadas. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, a agenda, o GPS deles estavam encaminhados para fazer um direcionamento para lugares que eles tinham no coração, com a melhor das boas intenções. Mas na obra de Deus não existe boas intenções, existe a direção de Deus, porque a direção de Deus é segura. E como é que nós sabemos da vontade de Deus? Deus tem várias maneiras de agir. Deus é imprevisível, Ele sempre nos surpreende. Não tem coisa comum ao Senhor. Quando nós pensamos que Ele vai vir por um caminho, Ele vem por um caminho totalmente diferente, que surpresa, como que Deus me surpreendeu. Você pode viver 200 anos, Deus sempre terá um momento novo, surpreendente para você viver. Sempre terá uma forma surpreendente de Ele agir. De madrugada, Paulo teve um sonho. Ele viu um varão da Macedônia, no sonho, na visão que ele teve, clamando para ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus sempre vai usar meios para não te deixar confundido nem envergonhado. Deus sempre te dará segurança no caminho que Ele está te conduzindo. Eu tenho uma notícia para você: termina no reino celestial. Eu estou indo para lá. E você também. Vamos passar a eternidade lá. E eles, sentindo que aquela era a direção de Deus, eles foram. E aqui a palavra nos conta. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Agora a gente nota nessa narrativa que a oração é parte importante da vida desses homens de Deus. Crente que não ora, não tem visão, não tem direção, não tem como ser dirigido por Deus. Oração, oração, oração. Eu tenho vivido um tempo novo na minha vida. Sempre trabalhamos para o Evangelho há muitos anos, mas eu percebo que Deus nos colocou no fronte da oração agora. Nós dobramos os joelhos, eu e a minha namorada ali, a Dulce. Todos os dias nós oramos por vocês. Às vezes eu fico quietinho, silencioso, mas eu estou acompanhando tudo, jejuns, vigílias, orações, estou clamando por vocês, como sei que vocês clamam por mim também. Mas é um tempo, quando a gente dedica mais tempo para a oração, parece que a gente fica mais íntimo de Deus, a presença do Senhor se torna mais real, mais próxima. É bom sentir a presença dEle. E Paulo,
lá onde ele chegou para fazer o trabalho de Deus, certo que ali era o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Como é bom a gente estar no lugar em que temos a convicção que foi Deus que nos colocou. Coisa mais triste para o cristão, para o crente, é quando está indeciso, não sabe se é para cá, se é para lá. Não, foi aqui que Deus me colocou, tenho certeza. E eles procuraram, chegando ali naquela cidade, procuraram um lugar para oração, orar. Eles queriam orar. E eles saíram, e nessa caminhada eles conheceram algumas mulheres que estavam ali na beira do rio. Eles acharam que era um local que podia ser conveniente para a oração, mas encontraram aquelas mulheres e começaram a falar do quê? Igualzinho a pastora Fulga, de Jesus. Ela vai na lanchonete, ela fala de Jesus, ela sobe no elevador, ela pega o ascensorista, pode ser quem for. Passou pela frente dela, é uma semeadora, né? Parece que anda com a sacolinha, só distribuindo semente. Não, eu falo porque já caminhamos assim um pouquinho ao lado da pastora Fulvia, é impressionante, ela não perdoa ninguém. Isso quando ela não vai com pacote de Bíblia, com fitinha de presente, é para o garçom, é para atendente, para recepcionista, é uma maravilha. E Paulo também viu naquelas mulheres ali na beira daquele rio a oportunidade para anunciar o Evangelho. E ele ali se destacou, conheceu, a Bíblia destaca aqui, Lídia, uma verdadeira vendedora de púrpura, que na época era uma coisa cara, eram só as pessoas mais de posse que podiam adquirir o produto, e ela era uma negociante. E a Bíblia diz que ela servia a Deus. Tem muita gente servindo a Deus, mas a Bíblia conta também que o coraçãozinho dela ainda não tinha sido aberto para o Evangelho. Tem muita gente servindo a Deus, mas que o coração ainda não foi alcançado. Quem sabe nessa manhã, dentre nós, tem alguém que serve a Deus, tem o sentimento de servir, de honrar a Deus, mas falta alguma coisa ainda, um toque especial, aquela abertura do coração, do entendimento que só Jesus Cristo pode fazer. E diz que Deus preparou e abriu o coração de Lídia para receber a semente, a palavra do Evangelho. Interessante que não ficou restrito a ela. Aquela palavra, aquela unção, aquele poder, aquele visitar de Deus não se limitou a Lídia, mas a sua casa e a sua família. E ela, conhecendo ali os homens de Deus, Paulo e Silas, ela convidou para que eles estivessem hospedados na casa dela. Ela quis fazer alguma coisa pela obra. Venham para minha casa, se julgais que eu sou uma serva de Deus, que eu sou uma mulher do Senhor, venham para casa, vamos atendê-los, vamos suprir suas necessidades. E Paulo disse que ela nos constrangeu a isso, eles aceitaram, né? E ali estava Paulo e Silas fazendo a obra de Deus. Iam para lá, para cá, pregando, anunciando o Evangelho. E em determinado momento, Paulo e Silas passaram por um local onde, não sei como, se era na praça pública, se era num local público, tinha uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E alguns de nós já vimos alguma coisa semelhante na cidade, alguém adivinhando número de carteira de identidade, né, fazendo uma demonstração. Talvez não seja pelos mesmos princípios que lá estavam, mas aquela moça adivinhava através de um espírito, né? E ela era escrava, 2 vezes escrava. Ela era escrava do espírito e escrava dos seus senhores. Ela era escravizada 2 vezes. E quando Paulo passou com Silas, perto dela, ela que adivinhava, ela não sabia quem era, ela não os conhecia. Mas ela apontou para eles e disse: esses homens que nos anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. E foi uma vez,
Foi 2, foi 3, e a Bíblia diz que foram várias vezes. E aquilo incomodava Paulo. Sabe por quê? Porque o diabo diz verdades também. Ela não estava dizendo, aquele espírito não estava dizendo nenhuma mentira, estava dizendo a verdade. Esses homens que anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. Mas o que incomodava Paulo era a fonte que movimentava aquela situação. Era um espírito maligno, e o crente tem que perceber quando está sendo atacado, ameaçado, induzido por um espírito maligno. Agora, nós vemos que a situação aconteceu várias vezes, e Paulo passou, ouviu. Por que ele não fez na primeira vez, nem na segunda ou na terceira? Porque o servo de Deus precisa do momento de Deus. Existe o momento do confronto. Nós precisamos saber o momento de agir. Tem momento de ficar calado, tem momento de perceber o que está acontecendo, e tem o momento de usar da autoridade de Deus. E no momento que Deus tocou o coração de Paulo, é agora, meu servo. Ele repreendeu aquele espírito maligno. Em nome de Jesus, mando que saias dela. E ela ficou liberta. Não adivinhava mais nada. E os seus senhores, aqueles que eram donos daquela moça, daquela situação, se revoltaram porque eles cobravam, eles ganhavam dinheiro, né, fazendo aquelas adivinhações, aquela exibição, aquele show, aquele espetáculo. Não tinha mais recurso agora. Então os seus senhores foram às autoridades ali e disseram: olha, esses homens estão trazendo comportamentos, ideias completamente estranhas, que é contra os nossos hábitos, os nossos costumes, e fez uma acusação. E levou Paulo e Silas a serem presos. Foram presos, foram levados ali num local, talvez ali como espetáculo no centro da cidade, rasgaram as suas vestes e os açoitaram com varas. E levaram para a prisão e pediram ao carcereiro, mandaram ao carcereiro que os prendesse com segurança. E o carcereiro, ouvindo aquilo, que era perigosos, porque o carcereiro talvez não soubesse o que tinha acontecido, mas naturalmente usou todas as medidas necessárias para se assegurar que eles não iriam fugir, mas recebeu aqueles dois como duas pessoas perigosas. Eu não imagino muito, o tronco devia ser um local onde se colocava os tornozelos, prendiam. Eu fico pensando que situação, de repente a pessoa se vê num cárcere dessa forma, sem possibilidade de beber, fazer suas necessidades, e eles ficaram ali. Interessante, irmãos, que eles estavam no caminho de Deus. Eles queriam ir para a Ásia, Deus não permitiu. Queriam ir para outro lugar, Jesus disse: não, você vai para cá. Deu uma visão. Nem sempre o caminho que Deus te dá para seguir garante para você rosas. Às vezes tem espinhos. Mas nem por isso o caminho deixa de ser de Deus. É Deus te conduzindo, porque Deus tem plano. Deus usa situações que muitas vezes no momento a gente não entende. E quando a gente não entende, a gente glorifica a Deus, se submete. Quando nós não entendemos o porquê, Senhor, o que está acontecendo, não adianta ficar perguntando. Aceita. Só tenha o cuidado de estar em oração e a certeza de que você está na direção de Deus. Mas a coisa apertou, Senhor. É Deus trabalhando. Você sabe que as lutas, as dificuldades, as provas, tudo aquilo que nós enfrentamos é um exercício. O pessoal vai muito na academia, né? Para se fortalecer, levanta peso, arrasta, anda na esteira, aquela coisa toda. Muitas vezes o que você passa é a academia de Deus na tua vida. Muitas vezes a luta que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, o enfrentamento que você tem tido, às vezes na sua casa, com aquele seu parente, aquele seu familiar,
que te traz tanta dificuldade. Você não tem orado para Deus te dar paciência? Deus está te dando a prova para você passar. Então Deus nos fortalece quando nós passamos por situações. E Paulo e Silas, naquela situação, eles não questionaram a situação. E eu presumo, eu fico pensando como seria esse carcereiro, porque todo carcereiro me vem pelo menos a imagem, a ideia de um camarada meio grosseiro, meio bruto, meio estúpido, até porque ele recebe ali, ó, esses dois aí são perigosos, vem para cá, tá, dá uns tapas, empurra, põe no tronco. Perdoar, perdoar, perdoar. Será que Paulo perdoou aquele carcereiro? Deus ouviu Paulo e Silas louvando o seu nome lá naquele cárcere. E Deus movimentou e moveu a sua mão e fez um terremoto que abalou o cárcere, aqueles alicerces, e abriram-se os portões todos das celas, dos presídios, ali abriu tudo, ficou tudo aberto, liberado, e aquilo acordou o carcereiro que estava adormecido, e ele arrancou da espada e ia se suicidar, porque como é que ele ia dar conta daqueles presos todos fugindo? Ele era responsável por aquilo, e quando ele arrancou a espada, Paulo disse assim, bem feito, tomara que você se ferre agora, enfia a espada. Não, Paulo gritou para ele, não faças nenhum mal a você, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Ele se surpreendeu, ele pediu luz para que ele pudesse conferir, e conferiu, viu que estavam todos ali, que grande milagre de Deus, né? Porque Paulo e Silas eram servos de Deus, mas os outros presos, a Bíblia não diz que era. Deus não deixou ninguém fugir. E aquele carcereiro talvez pensou, poxa, eu ia me matar, eu ia tirar minha vida. Ele não deixou. A ação, comportamento do crente quebranta corações. O teu comportamento como cristão, a tua atitude como servo de Deus, muda pensamentos, corações, sentimentos, porque é Jesus agindo na tua vida através de você. O Evangelho não se prega somente com a palavra, o Evangelho se prega com viver, com atitudes, comportamentos. Aquele homem se quebrantou. Quando ele viu que tudo estava bem, ele tirou Paulo e Silas para fora. Eu não sei se ele tinha uma residência, um local para morar ao lado do cárcere, ou se era perto, porque ele levou eles para a casa deles. Mas antes ele se inclinou diante de Paulo e Silas, ele reverenciou aqueles homens e reconheceu que havia um poder na vida deles. Reconheceu que havia um Deus vivo agindo na vida deles. O mundo precisa reconhecer o Deus que existe na sua vida. Deus precisa enxergar o Jesus que está no seu coração e na sua vida. E aquele carcereiro se inclinando disse, senhores, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? E Paulo disse essas palavras tão lindas que está gravado nesse versículo. Crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E ele abriu o seu coração para aceitar Jesus, juntamente com a sua família. E o homem que estava ali com tanto furor em cima de Paulo e Silas, agora estava com remédios lá, talvez com panos, com gaze, curando as feridas, os vergões das chicotadas que eles tinham levado, das varadas que tinham levado. Não só isso, preparou um jantar para eles, serviu comida, porque a atitude do crente faz com que o mundo mude de atitude também. Às vezes nós temos motivos para detestar pessoas,
Nós temos motivos e razões, como foi falado aqui na hora da ceia. Eu fico pensando, às vezes eu fico meditando na palavra. Que grande amor de Jesus. Eu não fiz nada para merecer a salvação. Eu estava perdido no mundo do pecado, mesmo adolescente, mas estava inclinado para as coisas da carne. Eu não fiz nada, e você não fez nada também, nada. Não fizemos, né, pastor? Eu digo, Senhor, quando eu oro, eu digo, Senhor, esse teu amor incompreensível à mente humana. A gente se quebranta, a gente começa a orar, começa a chorar, de ver a grandeza do amor de Deus. Então, eu queria que você, nessa manhã, nesse domingo, você guardasse em seus corações essas reflexões que nós fizemos. Em primeiro lugar, escolha com quem você ande, escolha quem você põe do teu lado, porque a escolha não tem que ser tua, a escolha tem que ser de Deus. O senhor fez uma boa escolha, pastor. A senhora também, viu, pastor? Glória a Jesus. Nós precisamos fazer boas escolhas quando somos orientados, impulsionados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Outra coisa, que igreja maravilhosa, crescendo, Austrália, Suíça, Espanha. Nós temos Conchas. Bom, Conchas é extraordinário. Quando você for a Conchas, tem uma placa na entrada, visite Conchas antes que acabe. Brincadeira, é uma boa cidade. Tem nos recebido. Você gostou, né? Mas Conchas tem nos recebido com grande amor. Irmãos, é uma coisa tão interessante, que vem de gente em casa para ouvir o Evangelho, para orar. É uma coisa interessante. Domingo já está agendado, vai ter gente o dia inteiro em casa. Se eu não puder assistir o culto na hora, eu assisto depois, no domingo, porque tem gente lá passar o dia. É uma bênção. Agora estamos ganhando algumas pessoas para Jesus, pregando o Evangelho e vendo a obra de Deus se fazer, se fortalecer. Que Deus te ajude, que você seja um semeador, que você não se desanime diante das circunstâncias, diante das ameaças, mas que Deus te use semeando a palavra, engrandecendo o reino de Deus, que você saiba a hora certa de enfrentar e detonar o inimigo em nome de Jesus, que você ganhe muitas almas. Fique de pé. Quero fazer uma oração por você. Glória a Jesus. Sinto de fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida espiritual? De 1 a 100, como é que está a graduação do seu calor espiritual? 50, 30, Dalva está com jeito de 70, 80. Como é que está a graduação do teu nível espiritual? Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar você. E quando nós vamos orar, encerrando essa palavra, eu quero convidar se alguém que está aqui nessa manhã, que diz, Senhor, eu preciso que a minha vida espiritual se intensifique, que a minha vida espiritual seja aquecida pelo Teu Espírito, ainda falta, eu sinto, não está no nível que eu quero, tenho passado por lutas, dificuldades, vem aqui à frente, eu quero orar por você.